Eu quero saudar nessa noite de domingo, dia 9 de agosto, a todos os irmãos da Igreja Presbiteriana de Votuporanga, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero também saudar aos nossos queridos irmãos de outras igrejas, familiares e amigos que nos acompanham nas redes sociais. Na mensagem dessa manhã, na mensagem dessa noite, eu quero concluir a mensagem da manhã e aí sim completar o tema que nós iniciamos sobre a paternidade de Deus, baseado na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo agora e acompanhar esse versículo da palavra de Deus. Gálatas, capítulo 4, versículo 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Feche seus olhos, vamos ter uma palavra de oração nesse momento. Amado Senhor, estamos diante de Ti, diante da Tua palavra aberta e lida, e suplicamos nesse momento, amado Senhor, que o Senhor ilumine as nossas mentes, quebrante o nosso coração, para que venhamos meditar na Sua palavra e recebermos o Teu ensino na noite deste domingo. Te damos graças porque estamos em família nesse instante. Pedimos a Tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Adoção é um ato pelo qual uma pessoa recebe como filho próprio alguém que até então não era seu filho. E a partir de então, vai lhe conferir agora todos os direitos e também obrigações dessa posição que agora ele passa a ter. Somente através da adoção, agora no contexto teológico e bíblico, nós como filhos de Deus, adotados agora por Deus, nós temos a liberdade de termos relacionamento com Deus na condição agora de seus filhos. E a pergunta então que salta aos nossos olhos na noite de hoje, diante do tema a paternidade de Deus, é a seguinte: quais os meios que Deus utiliza para nos fazer ou nos tornar seus filhos? Na manhã de hoje, nós analisamos os três primeiros. Deus utiliza a sua soberania, Deus utiliza, em segundo lugar, a redenção por meio do seu Filho, e Deus utiliza também um outro meio para nos tornar seus filhos adotivos, a fé. Na noite de hoje, eu quero analisar os 4 últimos meios pelos quais Deus pode utilizar para nos tornar agora filhos de Deus. O 4º meio é a ação e a pessoa do Espírito Santo, que é o próprio Deus. Em Romanos, capítulo 8, versículo 16, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz assim: o próprio Espírito aqui com E maiúsculo, se referindo a Deus, o próprio Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, agora espírito com E minúsculo, que somos filhos de Deus. Observe então que o próprio Deus, na terceira pessoa da Trindade, dentro de nós, testifica, confirma que nós somos filhos de Deus. É uma convicção interna que você que é filho de Deus sabe e tem dentro do seu coração. É uma obra tão importante que a Bíblia chama de espírito de adoção. É uma obra que o próprio Deus faz. E observe que o Deus triuno está envolvido na adoção. Nesse sentido agora,
o próprio Espírito Santo dentro de nós, nos dando essa convicção. Outro meio que Deus usa para nos tornar seus filhos é a própria promessa que o próprio Deus já havia dito. Em Romanos capítulo 9, versículo 8, o apóstolo Paulo diz assim: isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. E completando essa ideia, o mesmo apóstolo Paulo agora escrevendo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 29, ele diz: se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, e herdeiro segundo a promessa. Ou seja, nós somos chamados de filhos da promessa. Promessa esta, feita a Abraão, um dos patriarcas, lá no Antigo Testamento. E Deus cumprindo então a sua promessa, naqueles que são filhos dessa promessa, eleitos de Deus e separados por Ele desde a fundação do mundo, serão chamados e adotados no tempo presente, utilizando Deus os meios necessários para torná-los de criatura a filhos adotivos de Deus. Um outro meio que Deus utiliza para isso é a sua graça. Na carta que Paulo escreve aos Efésios, capítulo 1, versículo 7, o apóstolo nos diz assim: no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, e observe o final agora, segundo a riqueza da sua graça. É preciso salientar que na obra da redenção, e nesse sentido agora na obra da adoção, não há mérito algum na vida daquele que é adotado. Não existe benefício algum na vida deste que é adotado. Não há virtude alguma que pudesse chamar a atenção de Deus para adotá-lo como seu filho. A adoção é pura graça de Deus, ou seja, um favor que Deus concede a alguém que não tem nenhum merecimento. É por essa graça, meus queridos irmãos e irmãs, que Ele nos recebe como seus filhos. É por meio dessa graça, desse presente, é por meio desse benefício que parte de Deus, pela sua misericórdia e pela sua bondade, que eu e você recebemos tamanha salvação. Mas há um outro meio pelo qual Deus utiliza para nos tornar seus filhos, é o seu amor. Na primeira epístola de João, no capítulo 3, versículo 1, o apóstolo do amor nos diz o seguinte: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Aqui está a causa da adoção. Não há méritos naquele que é adotado. A causa da adoção está no próprio Deus, no amor eletivo de Deus, na sua graça que vai ao nosso encontro, o amor de Deus que vai na nossa direção, porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós somos alvos do amor de Deus. Nesse domingo, onde o nosso país comemora o Dia dos Pais,
Eu quero que você lembre disso. Deus, o seu Pai Celestial, Ele ama você. E Ele mostrou e demonstrou o quanto Ele te amava, enviando o seu único filho para morrer na cruz do Calvário para lhe dar a salvação. Os meios então que Deus utiliza para nos fazer seus filhos é a própria ação do Espírito, é o cumprimento de suas promessas, é a sua graça salvadora e o seu amor incondicional. Assim, todo o nosso temor desaparece e agora é substituído por uma confiança plena da proteção paternal. E a partir de então, eu e você, como filhos de Deus, experimentamos o privilégio de nos relacionar com Ele, chamando-o de Abba, Paizinho. Que a graça, o amor e a consolação do Deus triuno repouse sobre cada um de vós, hoje e para todos sempre. Amém.